Banespa, a força da nossa gente. Se a Manchete FM transmitisse imagens, elas seriam estas. Ouça, é a Manchete. Documento Verdade. Toda sexta, depois de Clodovil abre o jogo. Boa noite. O Ministério da Educação libera 1 trilhão e 800 bilhões para as prefeituras das capitais. O governo já admite isentar estados e municípios do imposto sobre cheques. O novo presidente da Câmara quer acabar com as reuniões conjuntas do Congresso. O ex-governador Orestes Quercia e o senador Marco Maciel pintam a cara no lançamento da campanha presidencialista. Os russos põem em órbita o primeiro espelho solar, um passo para o sol da meia-noite. As fábricas europeias e japonesas lançam à venda 17 carros elétricos. O Jornal da Manchete está começando. Jornal da Manchete. Oferecimento. Banespa, a força da nossa gente. Perdigão, qualidade que se prova. Oi, mãe, esse é o Chico. Oi. Chegou Mini Bits da Nabisco. Já vê, nunca vê. Oi, vó. Crocante e salgadinho. O que eu falei pra senhora? Quem experimenta Mini Bits não larga por nada. Quem está aí? E esse é o meu pai. E você é? Eu sou o Chicão. Sério? Mini Bits. Quem pega, não abre mão. Nabisco. Performance, agilidade, condicionamento. Pert Plus é isso. Shampoo e condicionador num único produto. Só Pert Plus tem Silk Sane, um condicionador especial que cuida de cada fio de cabelo. Diferente de outros shampoos, ele fica mais solto, natural, cheio de vida, sem complicação. Pert Plus, muito mais que shampoo. Cabelo mais bonito e natural de uma vez. Renault, a grande chegada. Renault, a vida em movimento. Este louco vai pular de uma altura de 50 metros. Só para lembrar que a Folha vende 50% de exemplares a mais que o jornal O Estado. Folha de São Paulo, o maior jornal do país. Ouça, é a Manchete FM 91,3. Ponto Frio apresenta as ofertas mais quentes do verão. Fogão Continental 4 bocas com mesa inox e tampa de vidro em 4 vezes de 725 mil. Fogão Continental Caprice 4 bocas com forno autolimpante e acendimento elétrico total em 4 vezes fixas de 1.625.000. Micro-ondas Consul com descongelamento automático, controle digital e prato giratório em 4 vezes fixas de 2.190.000. Ponto Frio, você em primeiro lugar. Tudo o que você precisa saber, desde a concepção até o nascimento e o crescimento do bebê, no vídeo da gravidez e vídeo do bebê, você encontra na Manchete Vídeo. O ministro da Justiça, Maurício Correia, explicou hoje as medidas que o governo tomou contra a entrada de portugueses no Brasil. Para o ministro, Portugal tem sido ingrato com os brasileiros. A revogação do decreto que permitia aos cidadãos portugueses entrar no Brasil como turistas e só depois pedir um visto permanente saiu publicada hoje no Diário Oficial. Com isso, os portugueses que quiserem trabalhar no Brasil terão primeiro que pedir autorização à Embaixada Brasileira em Lisboa. A questão agora deixou de ser tratada apenas pelo Itamaraty. Também o Ministério da Justiça está envolvido, porque é a Polícia Federal quem controla a entrada de estrangeiros no país. Para o ministro Maurício Correia, o governo brasileiro não fez nada além de adotar as mesmas medidas que já vinham sendo tomadas por Portugal em relação ao Brasil. Não se pode olvidar
que o Brasil sempre foi um país que recebeu os portugueses. Muitos portugueses fizeram fortunas aqui, foram tratados com uma maior liberdade, com igualdade de condições. E agora os brasileiros, em face das dificuldades que vivendo, querem trabalhar lá, né? E há essas restrições. De modo que, historicamente, é uma ingratidão até que o governo português pratica com os brasileiros. O embaixador português no Brasil, Leonardo Matias, está calado e não quer comentar a decisão do governo brasileiro. Na semana passada, o embaixador quase provocou um incidente diplomático ao discriminar e chamar de vagabundos alguns brasileiros que estão em Portugal. Hoje, o conselheiro de imprensa da embaixada, Jaime Raposo Costa, disse que Portugal não considerou a atitude brasileira uma retaliação. Segundo ele, foi apenas um ato de soberania do país e que, portanto, também não há o que comentar. E o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, recebeu hoje um documento do Senado apoiando a decisão do governo de acabar com as vantagens que os portugueses tinham para trabalhar no Brasil. Em Lisboa, o embaixador do Brasil, José Aparecido, foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para negociar uma solução para o problema dos brasileiros em Portugal. Os portugueses que chegaram hoje a São Paulo não quiseram comentar as medidas tomadas pelo governo brasileiro, restringindo a permanência dos portugueses aqui. Enio PS tem mais informações. Boa noite, Enio. Boa noite, Alberto Léo. Mas não foram só os viajantes que não quiseram comentar as novas medidas. O cônsul-geral de São Paulo falou pouco e disse que a decisão brasileira é juridicamente correta. Hoje, o primeiro avião a pousar em São Paulo, vindo da cidade de Porto, norte de Lisboa, chegou no aeroporto internacional às 7h20 da manhã. A única coisa que assustou os portugueses que desembarcaram foram os jornalistas. A resposta era sempre a mesma: venho de Miami e não de Portugal. Esse brasileiro estava na Europa em férias e na última semana ficou em Portugal. Só ele quis falar com a imprensa. Eu confesso que eu fui muito bem tratado lá. Não senti nenhum tipo de represália ou de discriminação. No Brasil eles são muitos, cerca de 1,5 milhão. Em São Paulo, cerca de 200 mil. Mas é no comércio de massas e flores que se encontra muitos Manuéis e Joaquins. Seu Manuel Conceição Joaquim veio para o Brasil com 11 anos de idade. Disse que quando chegou foi discriminado, com muitas brincadeiras, mas ama o Brasil como seu país e está indignado com tudo o que está acontecendo em relação a portugueses e brasileiros. Nós somos todos irmãos e a gente fica muito triste, nós portugueses ficamos muito tristes dos brasileiros serem recebidos assim, desse jeito, pelo governo português. Como é que o consulado recebeu esse novo decreto assinado pelo presidente Itamar Franco? Bem, o Brasil é um país soberano. Ele pode tomar as medidas que muito bem entender e sobre isso não temos nenhum comentário a fazer. Apenas diria que, de um ponto de vista puramente jurídico, é uma decisão tecnicamente correta. Não tenho mais comentários. O incidente Brasil-Portugal também foi assunto de uma conversa entre o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, e o prefeito Paulo Maluf. Depois de 1 hora de visita do prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, ao arcebispo da cidade, Dom Paulo Evaristo Arns, os dois falaram com a imprensa e concordaram com a medida tomada pelo presidente Itamar Franco de tratar os portugueses como qualquer outro imigrante a partir de agora. O presidente fez muito bem de ser enérgico e responder com a mesma medida, porque eu acho que cada país tem que ser tratado conforme a justiça. Nenhum povo é mais amigo do que o povo brasileiro, do que os portugueses. E todo brasileiro ama Portugal. Eu lamento, portanto, que a atitude severa do governo português, não é do povo português, é do governo português, possa estremecer as relações que ninguém deseja. Mas enquanto isso, as agências de turismo, pelo menos até o momento, estão passando ao largo desse incidente diplomático. O incidente com os brasileiros no aeroporto de Lisboa, que foram obrigados a voltar para o Brasil, não afetou o movimento nas agências de turismo. Quem garante é o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens. Para Leonel Rossi, cada país tem o direito de receber quem quiser. Por isso é contrário a qualquer retaliação diante de casos como este. Nós temos que entender o problema agora da comunidade europeia. Portugal faz parte dessa comunidade
e ela tem que cumprir com as suas obrigações. E eu volto a repetir, 90% dessas pessoas que tinham ido viajar, elas estavam indo para trabalhar e ficar no país. O dono desta agência de viagens também não está preocupado. Ele vive há 41 anos no Brasil, trabalhando no ramo de turismo. O português Adriano Albino disse que continua vendendo passagens para Portugal, como acontecia antes do incidente com os brasileiros. Não houve alterações. Este é um mês atípico, um mês que nós chamamos de baixa estação, um mês de inverno na Europa. Portanto, as viagens nesta época do ano são diminutas. Susto na zona leste de São Paulo. Um incêndio destruiu agora há pouco um depósito dos brinquedos Estrela. O incêndio começou às 6:30 da tarde nos fundos deste prédio, onde funciona o depósito de brinquedos da Estrela. Os jornalistas não têm acesso ao interior desse local. Imediatamente, 40 homens e 10 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocados para cá, além de caminhões-pipa da Prefeitura. Neste momento, o fogo já foi controlado. Agora os bombeiros fazem a Operação Rescaldo. O depósito de brinquedos estava desativado há pelo menos 6 meses, portanto, os prejuízos, segundo a própria empresa, foram pequenos. As causas do incêndio ainda vão ser apuradas. Ver a seguir. Os russos lançam no espaço um espelho que reflete a luz do Sol e ilumina a face escura da Terra. Os detalhes a seguir. Segunda a sexta, a vida e os amores de uma mulher que desafiou sua época. Maitê Proença é Dona Beija. A liberdade que as mulheres sonham. O corpo que os homens desejam. Segunda a sexta, depois do Jornal da Manchete. Coco e presunto Parma. Só a Perdigão tem tanta tradição e tanto sabor. Prova que não? Tá provando que sim. Perdigão, qualidade que se prova. Quando for a Miami ou Nova York a negócios, voe com a American Airlines. Você não vai parar de apreciar o nosso serviço non-stop. Depois do champanhe gelado e caviar, depois dos coquetéis, depois de uma saborosa entrada e de escolher seu prato principal, depois de vinhos selecionados, sobremesa e depois de um merecido descanso. Antes do que você imagina, é hora de pôr os pés no chão e trabalhar. Nenhuma outra companhia aérea serve as Américas tão bem quanto a American. Jornal da Manchete. Oferecimento. Banespa, a força da nossa gente. Perdigão, qualidade que se prova. Vamos lá, moçada, no ritmo! Você precisa dar uma paradinha de vez em quando. Mas o seu dinheiro não. CDB e RDB Banespa. Aqui, seu dinheiro não fica parado. Vamos lá, já entendi. Esmalte é Coralite. Quem conhece não aceita outra marca. Coralite, o esmalte com tecnologia coral. É uma ideia super nova. Olha só. São 2 abas, uma para um lado, aí abraça, dá a volta toda. Te protege tanto. É o novo Alete de Sempre Livre, com abas protetoras que envolvem a calcinha e protegem mais, evitando vazamentos laterais. É proteção como eu nunca senti antes. É Alete de Sempre Livre. Só Sempre Livre sabe interpretar o que uma mulher deseja. Ouça, é a Manchete FM 91,3. Cristãos e muçulmanos louvaram juntos a Deus hoje no Benin, em torno do Papa João Paulo II. A Igreja Católica está reagindo à onda de fundamentalismo islâmico que se espalha pela África. Os fundamentalistas se opõem à liberdade religiosa.
No segundo dia da visita a Benin, o Papa celebrou missa campal em Parakou, cidade a 300 quilômetros da capital Cotonou. Em seu sermão, João Paulo II pediu aos líderes muçulmanos que se unam aos cristãos em favor da paz. Um grupo de muçulmanos que assistiu à missa entoou 3 vezes a invocação: Deus é grande. O Papa está preocupado com o avanço do islamismo na África. Ele teme que o caso do Sudão se repita em outros países. O Sudão decretou a lei islâmica para todos os cidadãos, mesmo os de outras religiões. Milhares de muçulmanos estão fugindo dos povoados no leste da Bósnia em busca de alimentos. Na Bósnia, a guerra está no quintal das casas e os mortos são enterrados ao som da artilharia. Os combates não param na Bósnia e Herzegovina. As tréguas são desrespeitadas a cada momento. A luta invade até os quintais das casas e as salas de visitas. A vida humana perde o valor. Na região de Bratunac, centenas de pessoas se reuniram para enterrar e chorar os mortos em combate. Durante os funerais, além do choro das viúvas e dos órfãos, ouviu-se o barulho surdo do fogo da artilharia. A Casa Branca anunciou hoje que o secretário de Estado, Warren Christopher, vai ao Oriente Médio na segunda quinzena deste mês. O porta-voz do presidente Clinton não relacionou a viagem de Christopher ao problema dos palestinos deportados, nem especificou os países que serão visitados. Zé Wigvelder. O presidente Clinton decidiu intervir na questão do Oriente Médio de uma forma original e que por isso mesmo tem chance de ser bem-sucedida. Ele quer retomar as negociações de paz como se não houvesse o problema dos palestinos deportados e tentar resolver a crise desses deportados como se não houvesse negociações de paz. Hoje, o secretário Christopher falou pelo telefone com o chanceler Shimon Peres e dessa conversa resultou uma data tentativa para o reinício das negociações, na segunda metade de abril, depois do período do Ramadã muçulmano e depois da Páscoa judaica. A ótica de Clinton no problema do Oriente Médio é diferente de George Bush. O ex-presidente americano via a conferência entre os países em conflito apenas como mais uma conferência entre países em conflito. O presidente Clinton tem uma visão mais idealista. Fora as questões objetivas, ele vê um confronto entre um regime democrático e regimes totalitários. E esta é a razão pela qual Clinton procura reforçar as posições de Israel. Milhares de pessoas estão sendo retiradas das proximidades do vulcão Mayon, nas Filipinas. Hoje, o vulcão Mayon estava calmo. Da cratera saía apenas fumaça, mas especialistas acreditam que possa acontecer uma grande erupção. Nas vilas próximas, as casas e a vegetação estão cobertas de cinzas lançadas pelo Mayon. Ainda há muitos desaparecidos e o trabalho das equipes de resgate é incessante. O número de mortos chegou a 45 e pelo menos 24 pessoas ainda estão desaparecidas. O carro do futuro já está sendo fabricado e pode ser comprado no Salão do Automóvel em Amsterdã, na Holanda. 17 carros elétricos foram apresentados hoje por fábricas europeias e japonesas. Houve grande progresso nos motores. Na bateria, ainda não. A Fiat italiana planeja fabricar 1.500 carros elétricos este ano. Mas apesar das vantagens ambientais, ainda vai demorar muito para que os carros elétricos sejam produzidos em massa. Antes que isso aconteça, vai ser preciso um grande progresso nas baterias. Por enquanto, os carros elétricos desenvolvem uma velocidade de 100 a 130 km e precisam trocar de bateria a cada 100 km. Quer dizer, servem para a cidade, não para a estrada. E custam caro, hein? 2 ou 3 vezes o preço de um carro a gasolina. Em Moscou, um tratador de elefantes que foi despedido do jardim zoológico trancou-se na jaula junto com o elefante para protestar. O tratador foi demitido junto com vários empregados do zoológico. Inconformado com a política de contenção de despesas do zoo e com a perda do emprego,
resolveu trancar-se na jaula do elefante e passou a alimentar-se de batatas e outras comidas mais adequadas à dieta do paquiderme. Os russos lançam no espaço a primeira arma contra a longa noite polar. Um espelho que reflete o sol e ilumina a face escura da Terra. O sol da meia-noite artificial ainda não está ao alcance de todos, mas está perto. É um espelho redondo, de plástico com várias pétalas. Seu diâmetro não chega a 20 metros. Está montado no veículo espacial Progresso, que o Laboratório Espacial Mir lançou hoje de madrugada. Depois de entrar em órbita, o espelho passou a refletir o Sol, lançando uma réstia de luz sobre a face escura da Terra. Durante alguns minutos, ele foi visto no céu, como uma lua artificial, em movimento, sobre uma vasta região da Europa. Sua luminosidade clareou sucessivamente cidades como Lyon, na França, Genebra, na Suíça, Praga, na República Tcheca e Minsk, na Bielorrússia. Não chegou a ficar claro como o dia. Para que isso acontecesse, seria preciso um espelho gigante, com mais de 1 quilômetro. Mas foi a primeira vitória do homem contra a noite. O ex-governador Orestes Quercia e o governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury, dividem o PMDB na campanha pelo plebiscito. Um quer presidencialismo, o outro o parlamentarismo. Os detalhes a seguir. O presidente do PMDB, Orestes Quercia, e o governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, dividem o partido na campanha pelo plebiscito do dia 21 de abril. Orestes Quercia lançou hoje em São Paulo o movimento presidencialista. O centro de convenções Rebouças ficou lotado e ganhou as cores verde e amarelo dos caras pintadas. Os estudantes fizeram questão de também pintar o rosto dos presidencialistas. Os governadores Gilberto Mestrinho, do Amazonas, Iris Rezende, de Goiás, e o coordenador nacional da Frente Presidencialista, senador Marco Maciel, vieram trazer o apoio ao presidencialismo com reformas defendido pelo presidente do PMDB, Orestes Quercia. Mais importante do que mudar o sistema de governo é fazer uma nova lei partidária que acabe inclusive as legendas de aluguel, é melhorar o sistema eleitoral que garanta a verdade, que melhore a representação política, é estabelecer uma lei relativa ao financiamento das eleições, dando a necessária transparência aos gastos eleitorais. O parlamentarismo seria a paralisação do país, um governo demorado, de decisões lentas, e o presidencialismo é quem tem condições de proporcionar instrumentos para o grande desenvolvimento do Brasil. Aqui em São Paulo, a campanha pelo plebiscito já está dividindo o governador do estado de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, do seu padrinho político, o presidente nacional do PMDB, Orestes Quercia. Enquanto Quercia defende o presidencialismo, o governador de São Paulo, Fleury Filho, faz campanha até junto à Polícia Militar, defendendo o parlamentarismo. Hoje o governador rebateu críticas e apontou as vantagens do parlamentarismo para mais de 1.000 policiais militares. Ele disse que os 120 anos de presidencialismo não foram capazes de resolver problemas graves do país, como a fome e a recessão. O presidencialismo, quando o presidente é eleito, nós passamos um cheque em branco, que às vezes ele é preenchido por fantasmas, né? Como a gente viu recentemente na história política do país. Enquanto que no parlamentarismo, o que se dá é uma procuração que pode ser cassada a qualquer momento. O novo presidente da Câmara, deputado Inocêncio Oliveira, declara guerra ao Senado e diz que vai lutar para que um deputado seja o presidente da revisão constitucional. Na primeira entrevista depois da vitória, Inocêncio propôs a modificação das normas internas da Câmara. Ele quer que os deputados trabalhem mais. As propostas do novo presidente são a possibilidade de aprovar projetos com um número inferior a 252 votos, o que pode significar o esvaziamento do plenário. Criar pautas diárias com um maior número de projetos, porque, segundo ele, os deputados votam pouco. Criar uma comissão para jogar no lixo projetos inúteis, como, por exemplo, projetos propondo a criação do Dia Nacional do Forró. Acabar com o voto de liderança, onde o líder vota em nome de todo o partido.
E, por fim, criar uma comissão permanente para investigar as aplicações de recursos do orçamento. Na primeira entrevista dada hoje, o novo presidente da Câmara abriu uma guerra contra o Senado Federal. Primeiro, Inocêncio Oliveira disse que o Senado gastou 14 milhões de dólares para se informatizar, enquanto a Câmara gastou apenas 200 mil dólares. Depois, Inocêncio Oliveira disse que vai propor a extinção da figura do Congresso Nacional, mantendo apenas a Câmara e o Senado. E por último, o deputado Inocêncio Oliveira afirmou que não vai abrir mão da presidência da revisão constitucional para um deputado. De acordo com Inocêncio Oliveira, os 503 deputados não vão se submeter ao desejo de apenas 81 senadores. E na revisão constitucional, eles trabalham juntos. Eu acredito que se o Senado não aceitar, o normal é que se dispute no voto. Lançar-se dois candidatos, um candidato da Câmara e um candidato do Senado. O que vencer será o presidente da revisão constitucional. E o novo presidente do Senado, Humberto Lucena, considerou apenas um equívoco as declarações de Inocêncio de Oliveira. Ele acha que não existe nenhum motivo para uma disputa entre a Câmara e o Senado. Eu não vejo como uma guerra. Eu, naturalmente, foram declarações do presidente da Câmara que eu recebo e que prefiro considerar que são resultado de um equívoco. Acho que ele se excedeu, senador? Eu acho que ele se equivocou. O presidente Itamar Franco recebeu hoje os presidentes de 14 escolas de samba do Rio de Janeiro. Foi um encontro rápido. O presidente fez questão de deixar claro que estava falando com representantes de um dos maiores movimentos culturais do país. Os dirigentes das 14 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro vieram ao Palácio do Planalto. Eles querem que o governo transfira para as escolas de samba os galpões da Companhia Docas do Rio, que hoje são ocupados irregularmente por 9 escolas e que agora estão ameaçadas de despejo pela Justiça. O presidente Itamar respondeu que a reivindicação será examinada por uma comissão com representantes do governo federal, da Prefeitura do Rio e das escolas de samba. Eu os recebo aqui como elementos que proporcionam o carnaval, particularmente do Rio de Janeiro. Quando prefeito da minha cidade, nos 2 mandatos que fui como prefeito de Juiz de Fora, dei às nossas escolas de samba todo o apoio e delas participei com entusiasmo, porque sempre entendi que o carnaval era cultura, o carnaval é a festa do povo. O presidente Itamar Franco disse que é um homem sincero e gosta de carnaval e não perdeu a oportunidade para responder aos que o chamam de populista e também a possíveis críticas de que teria recebido aqui no Palácio homens que fazem o carnaval, mas que também têm ligações com o jogo do bicho que sustenta as escolas de samba. O presidente disse que esse tipo de crítica, de manifestação, parte principalmente de pessoas hipócritas que representam setores que lucram com o carnaval. E agora vamos ao vivo ao Palácio Planalto. Lá está o repórter Luiz Carlos Pinto. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite. O governo vai estimular a produção de álcool combustível e de carros a álcool. O presidente Itamar Franco se reuniu hoje com os ministros das Minas e Energia, da Indústria e Comércio e da Integração Regional e com o presidente do Banco do Brasil. Eles passaram mais de 2 horas discutindo uma série de medidas. Novas linhas de crédito para ampliação da lavoura e da produção do álcool, a suspensão do uso do álcool metanol, que é importado, a estocagem de mais de 1 milhão de litros de álcool para evitar a falta do produto e também o aumento da produção de carros a álcool, dos atuais 25% para 40% do total da produção de carros no país. O álcool é um produto caro, subsidiado pelos consumidores que usam carros a gasolina, mas o governo argumenta que o setor oferece mais de 1,5 milhão de empregos diretos. A reunião de hoje não foi conclusiva e os ministros voltam a se reunir amanhã com o presidente Itamar para continuar discutindo essa questão. Luiz Carlos Pinto, do Palácio do Planalto, para o Jornal da Manchete. O presidente Itamar Franco estuda medidas para combater a violência e o crime organizado. Carlos Chagas, que está nos estúdios do Jornal da Manchete em Brasília, tem informações mais detalhadas. Chagas.
Como reduzir a violência e o crime organizado? Essa é uma das preocupações do presidente Itamar Franco, que nos últimos dias tem conversado longamente com o ministro da Justiça e com os ministros militares. O governo imagina 3 tipos de ação. A curto prazo, aparelhar as polícias estaduais e federal e bater duro, bater firme nos traficantes de tóxico, nos assaltantes e nos sequestradores, contando, é claro, com o apoio da Justiça para julgamentos e condenações rápidas. A médio prazo, imagina-se a possibilidade de mudança em algumas leis. Por exemplo, estimular o controle da natalidade através do que faz a China. Lá, um casal que tem até 2 filhos recebe todos os benefícios da Previdência. Do 3º filho em diante, o casal tem que arcar com as despesas. Há também a possibilidade de uma mudança no Estatuto do Menor, porque afinal, considerar crianças, aqueles assaltantes e até assassinos que só não completaram 18 anos, é um exagero. Uma terceira hipótese de mudança na lei: por que não retirar o pátrio poder daqueles pais que mantêm os filhos na rua e até os exploram? Agora, a longo prazo, o governo só tem uma solução: é investir maciçamente no social, principalmente na educação e na saúde. Veja a seguir, o Ministério da Educação libera 1 trilhão e 800 bilhões para as prefeituras das capitais. Os detalhes depois do intervalo. Jornal da Manchete. Oferecimento. Banespa, a força da nossa gente. Em Fortaleza, 40 homens podem estar infectados com o vibrião da cólera no Instituto Penal Paulo Saraço, o maior do Ceará. A secretária de Saúde do Ceará, Ana Maria Cavalcante, reconheceu esta noite a existência de um surto de cólera na penitenciária. Todos os detentos suspeitos de terem a doença vão ficar isolados num pavilhão e vão ser tratados no presídio mesmo. Uma equipe médica vai dar plantão 24 horas. Confirmado mais um caso de cólera no estado do Rio. A mãe do menino de 9 anos que contraiu a doença na semana passada também foi contaminada pelo vibrião da cólera. Marilena Soares da Silva é o 7º caso no estado. Já foram colhidas amostras da água da favela do Cantagalo, em Niterói, onde mora a família. Outros parentes e vizinhos fizeram exames para saber se também estão contaminados. Os resultados serão divulgados até sábado. Muitos doentes dos hospitais públicos do Ceará correm risco de vida por causa da falta de remédios da SEMI, a Central de Medicamentos do Governo Federal. Este ano, ainda não chegou a cota de remédios para a Secretaria de Saúde do Estado. O Sistema de Saúde do Ceará espera receber este ano 255 remédios da SEMI. Até agora só chegaram os sais de reidratação oral, usados para combater a cólera e para controlar a mortalidade infantil por diarreia. Estão em falta, sem data para a reposição do estoque, os vermífugos, os antibióticos, os analgésicos, os antihipertensivos, os cardiológicos ou qualquer outro remédio de uso contínuo. Quando o remédio da SEMI não chega aqui ao almoxarifado central do SUS do Ceará, não chega também à farmácia de 18 grandes hospitais do estado, não chega aos postos de saúde, nem às instituições filantrópicas ligadas ao sistema. O grave dessa história é que um dia a mais de atraso pode significar vários dias a menos na vida de milhares de doentes que dependem do remédio gratuito para sobreviver. Nós não temos registro de nenhum caso de morte por falta de medicamentos, mas pode chegar a acontecer pela falta do medicamento que vai garantir a recuperação da sua saúde. O governo federal volta a comprar remédios dos laboratórios estatais. A Fundação Ezequiel Dias de Minas já recebeu encomendas no valor de 26 bilhões de cruzeiros. A medida pode salvar a vida de centenas de pessoas que diariamente vão aos postos do INAMPS em busca de medicamentos. Todos os postos do INAMPS vivem o problema da falta de medicamentos. A farmácia do posto do bairro Padre Eustáquio é um exemplo. Nas prateleiras estão apenas 10% do estoque ideal. Faltam remédios, inclusive para doenças graves, como a hipertensão. A farmácia atende 3.000 pessoas por dia, todas carentes. 80% voltam para casa sem o medicamento pedido. O remédio está em falta, como é que o senhor vai fazer agora? Pedir uma hora na rua para comprar remédio. O senhor não tem o dinheiro? Não tenho dinheiro.
Essa situação nos postos já dura 2 anos, mas vem se agravando nos últimos 4 meses. É que a SEMI, a Central de Medicamentos do Ministério da Saúde, tinha cancelado o fornecimento de remédios aos postos. Agora, a SEMI acaba de anunciar a liberação de 192 bilhões de cruzeiros para a compra de medicamentos. Desse dinheiro, 26 bilhões de cruzeiros são de encomendas aos laboratórios aqui da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias. O primeiro lote de remédios, no valor de 10 bilhões de cruzeiros, a FUNED já entregou à SEMI. Os outros 16 bilhões vão sair da linha de produção nos próximos meses. A FUNED interpreta a retomada das encomendas como um sinal por parte da SEMI. Essa compra da SEMI significa para a FUNED uma determinação do governo federal de retomar a sua responsabilidade quanto à distribuição de medicamento, principalmente para aquela camada da população mais pobre que não tem acesso ao medicamento no mercado. O governo quer aumentar o número de vagas nas escolas públicas. Para isso, vai liberar 1 trilhão e 800 bilhões de cruzeiros para as prefeituras das capitais investirem em educação. Hoje, no Brasil, de cada 1.000 crianças que se matriculam na primeira série, só 23 terminam o primeiro grau. Fevereiro chegou e trouxe com ele o problema de todos. Faltam vagas nas escolas e é cada vez maior o número de crianças fora da sala de aula. A educação, direito do cidadão e dever do Estado, está distante de um número sempre maior de brasileiros. Ocupar um destes bancos de escola pública está ficando mais difícil a cada ano. As vagas, que já são poucas para tantas crianças, agora passam a ser disputadas também por aquelas que já não conseguem pagar as mensalidades das escolas particulares. Mas permanecer ocupando um destes bancos pode ser uma tarefa ainda mais difícil. No Brasil, a cada 1.000 crianças matriculadas na primeira série, apenas 23 conseguem concluir o primeiro grau. O ministro Murilo Ringel foi duro na crítica ao sistema de ensino, que ele chamou de ineficiente e incapaz. O ministro quer a ação direta dos prefeitos na mudança desse quadro. O governo vai liberar até junho deste ano 1,8 trilhão de cruzeiros para as prefeituras das capitais. O que é que as prefeituras vão ter que fazer para receber esse dinheiro? Eles precisam simplesmente elaborar projetos, de conformidade com as diretrizes do MEC, apresentar esses projetos ao Ministério. Esses projetos resultarão na assinatura de convênios e os recursos começarão a ser liberados dentro desse prazo a que nós nos referimos, mais ou menos até agosto deste ano. A saída é por aí, o ministro está certo. Nós temos que definir claramente boas propostas, mas quem vai executar são os professores. Eles têm que conhecê-las e estar preparados para isso. E bons salários para eles. Estados e municípios podem ficar livres da cobrança do IPMF sobre a transferência de recursos do governo federal. O ministro da Fazenda, Paulo Haddad, já admite negociar essa reivindicação dos governadores. Hoje, o ajuste fiscal começou a ser discutido no Senado, mas a votação só deve acontecer mesmo depois do Carnaval. O governo não perdeu tempo. Mal tinha começado a tramitação do projeto de ajuste fiscal no Senado e o ministro da Fazenda, Paulo Haddad, já estava a postos na Comissão de Constituição e Justiça. Ele deu uma aula aos senadores explicando ponto por ponto do projeto e, mineiramente, esqueceu a didática e usou a tática da divisão de responsabilidade. Lembrou aos senadores que o governo só vai poder implantar o programa de estabilização da economia daqui a 90 dias se o ajuste for aprovado. O governo sabe que para aprovar o projeto de ajuste fiscal no Senado vai precisar negociar muito. São as 2 últimas votações e a carga dos governadores pode ser bem maior por aqui. Por isso mesmo, o ministro da Fazenda, Paulo Haddad, já admite voltar atrás e isentar estados e municípios da cobrança do IPMF sobre a transferência de recursos constitucionais. Quando nós fizermos transferência, não haja a tributação. Nós achamos essa reivindicação legítima. O ministro foi embora e entrou em cena o líder do governo, o senador Pedro Simão. Em poucos minutos, ele conseguiu que a Comissão de Constituição e Justiça aprovasse o parecer do relator José Fogaça, favorável ao projeto de ajuste fiscal. Na segunda-feira, o projeto vai estar publicado e na terça começa a contar o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas.
Pelos cálculos do relator do projeto, o senador José Fogaça, o ajuste fiscal deve ser votado em primeiro turno no dia 18 de fevereiro e em segundo no dia 4 de março. Mas para que tudo dê certo, o líder do governo, o senador Pedro Simão, vai ter que trabalhar muito para que os senadores não aprovem emendas que acrescentem novos pontos ao projeto. Se essa negociação não der certo, o projeto volta para a Câmara e vai começar tudo de novo. Para evitar essa marcha ré, o governo já conta com um forte aliado, o relator do projeto. De minha parte, como relator, eu não pretendo fazer mudanças. Pretendo aprovar da forma como veio e como o governo pretende. Eu não posso impedir que emendas sejam apresentadas, eu posso apelar. E eu não posso impedir que emendas sejam aprovadas, eu também posso apelar. E na semana que vem tem reunião da Câmara Setorial da Indústria Automobilística em Brasília. Hoje, a Anfávia divulgou o balanço de janeiro. A produção foi de 75 mil carros, um bom desempenho das montadoras. O velho Fusquinha foi assunto na reunião. Sem nenhum entusiasmo, os representantes da indústria automobilística comentaram hoje a ideia do presidente Itamar Franco de voltarem a fabricar o Fusca. A Anfávia não quis trombar com o presidente e disse que essa é uma decisão da Auto Latina, a dona da marca. Mas os fabricantes não concordam com o pedido da empresa para que haja isenção total de impostos para o Fusca, só se for para os outros modelos também. Mas a volta do velho Fusquinha não é o maior problema da indústria automobilística. A principal preocupação dos fabricantes é com relação à reunião da próxima terça-feira, quando o governo, empresas e sindicatos de trabalhadores vão tentar renovar o acordo para a redução de impostos e dos preços dos veículos. Os fabricantes dizem que dificilmente sairá acordo nessa reunião. Nós esperamos evoluir nas negociações da próxima terça-feira, mas eu acredito que um acordo definitivo deverá ser fechado no decorrer do mês de março, mais para o final de março, quando completa um ano do primeiro acordo. Se depender da indústria, quem quiser um Fusca vai ter que se contentar com um usado, como este, que chega a valer $5 mil no mercado. O preço dele, sendo por ser relíquia, um carro todo original, nunca foi quase usado, tem 40 mil quilômetros esse carro. Então vale mais pelo estado dele, por esses $5 mil. Matança de golfinhos em Fortaleza põe a espécie em risco no litoral do Ceará. Os detalhes a seguir. O golfinho, uma espécie em extinção no litoral cearense, está cada vez mais ameaçado. Nos últimos 2 meses, tem aparecido muitos golfinhos mortos nas praias de Fortaleza. Um grupo de cientistas da Universidade do Ceará começou um estudo para saber o que está acontecendo. No Laboratório do Mar da Universidade Federal do Ceará, um cemitério improvisado está decompondo os corpos dos 5 golfinhos. Ainda este ano, os ossos já poderão ser estudados por um grupo de cientistas da universidade. Os golfinhos são do tipo boto cinza, foram capturados por redes de espera e, por isso, o grupo já decidiu investir na educação ambiental dos filhos dos pescadores. Isso tudo que a gente está querendo fazer tem o objetivo de conseguir que a criança ela tenha um sentimento de preservação, porque não adianta nada você fazer uma propaganda visual apenas se a criança não sente que aquele animal faz parte da vida dela mesmo. Os cientistas suspeitam que a captura seja intencional e organizada por causa da coincidência dos encalhes, sempre nos fins de semana. Eles acreditam também que os olhos, arrancados à faca, estejam sendo vendidos para turistas e que a carne, retalhada no dorso, esteja sendo passada como carne de boi. É difícil ainda de se dizer como a gente vai fazer um plano para evitar que essas mortes. Agora a gente pede a colaboração dos próprios pescadores que, se encontrarem esses animais ainda vivos, que libertem eles, certo? Se continuar 2, 3 mortes por mês, em um prazo máximo de 2 a 3 anos, esses animais vão sumir. Tênis. O brasileiro Jaime Oncins está classificado para as quartas de final do torneio de São Francisco, que está sendo disputado nos Estados Unidos. Hoje, ele derrotou o sul-africano Gerd Miller, que abandonou o jogo no terceiro set por sentir um problema no tornozelo. O sul-africano ganhou o primeiro set por 6-2. No segundo, Oncins fez 6-4. E no terceiro, o brasileiro vencia por 4-3, quando a partida foi encerrada com a desistência do adversário. Campeonato Paulista, muitos gols na rodada do meio de semana. E agora, vamos mostrar para você o que aconteceu. Começamos com a vitória do Santos, que disparou na liderança com 8 pontos. Cilinho cobra falta e Cuca sobe mais que todo mundo e faz 1-0 para o Peixe.
O Guarani empata no segundo tempo, cobrança de escanteio e André Beraldo deixa tudo igual, 1-1. Veja que bela jogada de Almir. Ele passa por 3, dá para Guga, que cabeceia na trave. E aí, Raniel aproveita para fazer mais um pro Santos. Final, Santos 2, Guarani 1. Agora vamos ao Parque Antártica, que ficou lotado, nem mesmo a chuva tirou o ânimo da torcida. O Verdão faz primeiro, Edilson sofre pênalti. Evair bate com força e faz 1-0 Palmeiras. O Rio Branco dá o troco 3 minutos depois. Flávio chuta fraco e Veloso aceita, 1-1. E tem mais do Rio Branco. Depois de vários lances errados, a bola sobra para Mazinho fazer 2-1. O artilheiro Evair salva o super time de uma derrota. E no segundo tempo empata o jogo. Final, Palmeiras 2, Rio Branco também 2. Na Rua Javari, Marquinhos de pênalti faz Juventus 1, Ituano 0. Neto arrisca de longe, o goleiro falha, 2-0 Juventus. Márcio Flores bate falta e é a vez do goleiro do Juventus falhar. Placar final, Juventus 2, Ituano 1. Em Bauru, o Corinthians goleia o Noroeste. Cruzamento de Adil e Fabinho ajeita para Giba. 1-0 Timão. O Noroeste empata no segundo tempo. Marquinhos cobra a falta e o goleiro Wilson aceita. Também de falta, Gino coloca o Corinthians em vantagem. Agora é Viola que faz boa jogada. Ele entra sozinho e toca na saída do goleiro. 3-1 Corinthians. A defesa do Noroeste colabora e Kel fecha o placar. Final, Corinthians 4, Noroeste 1. E o Maracanã foi reaberto ontem depois de 7 meses fechado para receber mais de 40 mil pessoas que foram ver a volta de Renato Gaúcho ao Flamengo. O Flamengo venceu o Cruzeiro, Renato jogou bem, mas quem roubou a cena foi o estreante Nilson, que fez 2 gols. Renato lança para a área, Célio Lúcio tenta dominar, olha o que ele faz. O Nilson domina, leva para a linha de fundo, toca por cobertura. Paulo Sérgio, o goleiro aceita. Flamengo 1-0. Piá alcança a bola junto à linha de fundo, faz o cruzamento para a área. Nilson outra vez na dividida com Paulo Sérgio. Flamengo 2, Cruzeiro 0. Depois da proibição da Justiça Baiana ao uso de orixás na decoração do Carnaval de Salvador, os coordenadores da festa tentam ganhar tempo na criação de novas alegorias. A ordem agora é ganhar tempo e diminuir gastos, porque nem todos os patrocínios estão fechados. No meio da decoração do Carnaval de 92, esses homens tentam reaproveitar matérias-primas, madeira, fios, bocais de lâmpadas. 24 horas de trabalho por dia estão previstas, com 200 homens se revezando na mesma missão, entregar tudo pronto 5 dias antes da festa. Mesmo correndo atrás do prejuízo, os responsáveis pela decoração prometem novidades, no ar ou no solo do Caminho da Alegria, traduzidas em 800 peças. Nós temos máscaras, afras, navio negreiro, mapa da África com fluxo de negros para a cultura negra para a Bahia. A gente já está adequando, né? Já está fazendo a coisa dentro do projeto inicial. Os orixás foram tirados, mas a gente tem criatividade para poder não deixar o projeto perder toda a sensibilidade que tinha antes. Já se tem ideia de quanto será o volume de dinheiro em termos de patrocínios? Esse ano vai ser um ano diferente dos outros. Pelo menos, pelo que eu estou vendo, a captação de recursos está sendo bem mais enérgica, né? Está sendo vendido os camarotes, que nos outros anos nunca vendeu. Está sendo vendido espaço de propaganda. E a comissão de marketing está batalhando, né? Para o carnaval ser esse ano melhor do que os outros anos em termos de captação de recursos. Continuamos mostrando Salvador. Agora, as homenagens a Iemanjá, que continuam na lavagem de Itapuã. Uma festa que reúne milhares de pessoas todos os anos. É uma tradição que já dura mais de meio século. Como acontece 15 dias antes do carnaval, segue o cortejo para Itapuã. 80 baianas e pelo menos um baiano
puxam a procissão ao som dos atabaques e agogôs. Elas andam 2 quilômetros com vasos de flores e água perfumada. Os jarros chegam a pesar 6 quilos. Vale a pena todo esse sacrifício? Vale. Minha mãe vale muito mais do que isso. Com muito vídeo de saúde, eles têm que me dar para eu fazer serviço. Fazer essa missão todo ano. Presente também no cortejo Filhos Gigante. Tradição é o que não falta na festa. Há 70 anos, os pescadores de Itapuã fizeram promessa a Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do bairro. Desde então, acontece a lavagem. Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá no sincretismo religioso, mais uma vez é reverenciado na Bahia este ano. Como em todas as lavagens, o profano vem até a igreja em um ato simbólico de limpeza da alma. Antes da lavagem, a saudação dos filhos gigantes e das mães de santo. As escadarias, então, são lavadas com a água especial, perfumada com folhas e flores. Começa a disputa das pessoas pelo banho, o qual todos atribuem proteção. A xababadô e a hora e eu, dá o cabeça. Bem, outras notícias a qualquer momento, então logo mais no Noite e Dia. Fez agora mais um capítulo de Dona Beija e a seguir a Clodovil abre o jogo. Para você, uma boa noite. Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. Perfil, hoje, logo após Imprensa na TV. Fique com a gente. Jornal da Manchete, de segunda a sábado, 8:30 da noite.